E aí, queridos, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Comigo tá tudo ótimo. E hoje eu vim falar com vocês sobre um assunto que deixa muito estudante nervoso. Eu já ficava nervosa com isso antes de ser estudante. Que é o TCC, que é o trabalho de conclusão de curso. Eu lembro que eu tinha muito medo do TCC porque quando eu era adolescente, acho que meus 13, 14 anos, eu via minha irmã fazendo o TCC dela e ela ficava tão desesperada fazendo aquele TCC que eu ficava pensando, meu Deus do céu, eu nunca vou conseguir fazer esse trabalho. Eu nunca vou conseguir fazer esse trabalho. Eu não tenho capacidade psicológica, cognitiva para fazer esse trabalho. Eu tinha exatamente esse medo. Quando eu tinha lá meus 22, 23 anos, eu tive que fazer um trabalho de conclusão de curso. O famoso TCC. Como o nome diz, é o trabalho de conclusão de curso. Para você concluir o curso, você tem que apresentar esse trabalho. Na medicina veterinária, muitos cursos cobram como TCC o relatório do estágio supervisionado, você tem que fazer um relatório, e o TCC propriamente dito, tá? Algumas faculdades eu acho que não cobram o relatório por escrito, cobra só o estágio supervisionado. Agora, a minha, por exemplo, cobrou o relatório do estágio supervisionado e cobrou o TCC também, a apresentação e entrega de material escrito também. Então, sim, se você quer formar, se você quer colar grau, se você quer começar a atender os animaizinhos, você vai ter que fazer esse trabalho também. Tem muita gente que já se preocupa com o TCC logo nos primeiros períodos da faculdade. Eu acho ótimo. Outro dia eu recebi uma pergunta lá no Instagram. Inclusive, se você quiser ter a oportunidade de me fazer perguntas ali de pertinho no Instagram, é só você me seguir, é @LuizaQuintela, vou botar arroba aqui embaixo, é só você me seguir lá. Você consegue fazer uma pergunta mais próxima, uma pergunta mais pessoal lá pra mim, que eu consigo responder pra você muito mais rápido. Então me perguntaram lá no Instagram, Luísa, eu estou no 4º período, já quero começar a fazer meu TCC, o que você me sugere? Falei, calma, jovem, calma, pequeno mamífero. Tudo no tempo certo, tudo no tempo de Deus. Se você faz esse TCC muito cedo, pode ser que, por exemplo, essa pessoa estava no 4º período, pode ser que até chegar no último período ela já mudou a área que ela quer fazer esse TCC. Então, assim, se der um tempo, acho que muito cedo também não é tão bom. Espere chegar da metade para o final para começar a pensar no TCC, porque aí é mais certo que você encontre a área certa, a área que você tem afinidade realmente para você poder fazer seu TCC e para poder aproveitar ele mais para frente também. Quando eu fiz o meu TCC, eu tive 3 opções. Eu podia fazer um experimento, eu podia fazer uma revisão de literatura ou eu podia fazer um relato de caso. Primeiro eu pensei em fazer uma revisão de literatura. Só que como eu tenho essa mania rebuscada de deixar as coisas para a última hora, não deu pra fazer a revisão de literatura. Na verdade até dava, só que eu pensei assim, é uma preguiça, bicho, fazer esse negócio em cima da hora. Revisão de literatura, você tem que pegar aquele monte de literatura e fazer uma revisão dela. Então é como se fosse um grandíssimo resumo daquela doença, daquela situação que você escolheu resumir literariamente. Então eu pensei que eu já não tinha tanto tempo, eu tinha 3 meses para entregar o TCC e eu ainda não tinha tema, então a revisão de literatura eu deixei para lá. Experimento menos ainda, para você fazer um experimento você precisa de tempo, para poder criar o experimento, fazer o experimento e ver o resultado. Então o experimento para mim estava fora de cogitação. Se você quiser fazer um experimento, faça com tempo, né? Já procure o seu orientador. Meu orientador eu consegui só no final, no último período eu escolhi meu orientador. Então tudo eu deixei muito pra cima porque eu queria evitar, porque eu estava com essa crença limitante de que eu não conseguiria fazer esse TCC, estava querendo deixar ele pra depois, estava querendo nem pensar nisso. Então isso me prejudicou um pouco. Talvez se eu tivesse feito ele um pouco antes, se eu tivesse menos medo desse trabalho, talvez ele teria sido feito de forma diferente. Então eu não quis fazer o experimento por falta de tempo e não quis fazer a revisão bibliográfica também por pouco tempo, e eu teria que me esforçar muito mais em pouco tempo para poder conseguir, né, juntar toda aquela informação para poder fazer esse trabalho, então eu preferi que não. Então me sobrou o relato de caso. No relato de caso, você pega um caso que você atendeu, ou que seu orientador atendeu, ou que, enfim, o que alguém atendeu, e você vai relatar esse caso, discutir esse caso. Foi isso que eu fiz. O meu TCC foi tirado de um caso que a gente atendeu durante o meu relatório de estágio, de uma fístula infraorbitária. A fístula infraorbitária acontece por uma lesão que vai na raiz do dente do cão. Então, por exemplo, se acontece uma fratura e acende uma infecção, pode formar ali um abscesso periapical ali na raiz do dente, e aí cresce o volume da face do animal, enfim. Mais ou menos esse rolê. Eu vou tentar ser mais curto aqui para o vídeo não ficar tão grande. Agora eu vou contar sobre o caso. Chegou um bacê na clínica que estava com aumento de volume ali da região do focinho,
E o proprietário estava relatando que o animal tinha sido picado por um inseto. Aí tá o perigo, hein? O proprietário relatando que foi picado por um inseto. Então, se a gente ouve esse proprietário sem ser crítico com o que você está olhando, a chance de você errar o diagnóstico é muito alta. Então, a gente olhou aquilo, na verdade, o veterinário que estava atendendo olhou aquilo, porque eu era estagiária ainda, olhou aquilo e pensou, pode ser que não seja apenas uma mordida, né, uma picada de inseto, porque o aumento de volume estava muito localizado. Geralmente, quando pica o inseto, o angioedema, ele é um inchaço total da face, né, do focinho. E só estava só naquele local. Vou tentar pegar uma foto aqui para poder mostrar para vocês. Ó, esse aqui é meu TCC. O animal aqui com aumento de face nessa região, tá vendo? Quando o animal é picado por um inseto e tem uma alergia, né, tem uma hipersensibilidade, todo o focinho e volta dos olhos também fica inchado. Nesse caso só estava aqui, esse aqui é fístula. Por conta dessa região localizada do aumento de volume, o veterinário responsável pelo atendimento pediu um raio-x. Durante o raio-x foi visto, né, num achado radiográfico, de que havia ali um possível abscesso em cima da raiz do dente, né, ali naquela região onde fica a raiz do dente. Visto isso, foi descartado a possibilidade de ser uma hipersensibilidade e a gente já foi para a ideia realmente de ser uma fístula infraorbitária. O tratamento para fístula infraorbitária é uma cirurgia onde a gente faz a drenagem e a gente retira, extrai aquele dente que foi o motivo ali daquela infecção. Provavelmente por conta de alguma batida, por conta de alguma fratura dentária, por conta de uma doença periodontal que acendeu, né? Então a gente retira aquele dente, faz a limpeza e fecha a comunicação oronasal, né? Que se a gente não fechar, o animal continua tendo uma comunicação da boca com a narina. Então não pode. Então a gente fecha aquilo ali, vou mostrar pra vocês como é que foi. Então aqui durante a cirurgia o elemento dentário foi retirado, foi drenado e ficou este rombo aqui. Como eu falei pra vocês, a gente não pode deixar a comunicação oronasal aberta e a gente tem que fazer o fechamento. Então depois do fechamento o animal ficou assim, ó, bem fechadinho. Aí nesse TCC eu tive que relatar todo esse caso. Então, se você for fazer o seu TCC de um relato de caso, tente pegar um relato de caso rico. Então, que você tenha um atendimento que seja legal, que você tenha exames para poder mostrar no seu TCC, para poder enriquecer ele. Por exemplo, a gente teve os exames hematológicos e a gente teve também os exames radiográficos. Então, isso enriqueceu o trabalho. Tinha coisa para ser conversado e tinha coisa para ser discutido. Pegue em casos que você consiga ver o início, o meio e o fim. Então, eu consegui pegar esse primeiro atendimento, assistir todo esse primeiro atendimento, conseguir todos os exames, consegui assistir a cirurgia, tirar foto da cirurgia para poder conseguir colocar no meu trabalho, ainda consegui o pós-operatório, saber como é que o animal estava ali 1 semana, 2 semanas depois, o animal ficou ótimo, diminuiu o aumento de volume por conta, né, cessou a infecção, tirou o abscesso, ficou tudo ok. E aí a gente conseguiu ter todo o controle desse animal, de início, meio e fim. Tem gente que costuma fazer esses relatos de caso de algum atendimento que não assistiu. Eu não gosto. Por quê? Porque é muito mais fácil você apresentar um trabalho que você assistiu o meio, o início e o final, do que você pegar um trabalho que você não viu nada e só ficou sabendo, viu os exames. É diferente, é muito mais fácil você apresentar um trabalho que você assistiu, que você viu cada parte do que aconteceu. Nesse trabalho eu tive que apresentar uma introdução, que é falar sobre odonto veterinário, né? Falar sobre odonto, falar sobre os detalhes do dente, sobre o periodonto, falei sobre a doença de fístula infraorbitária, falei sobre a discussão, então o que a gente estava vendo ali nos achados e o que a literatura diz, a gente faz uma discussão para poder entender mais um pouco e a conclusão. E esse foi o meu trabalho, esse foi o meu TCC, fui lá na frente, apresentei ele durante 40 minutos, fui arguída, teve várias perguntas, respondi todas as perguntas, nem sempre a gente acerta, isso é muito comum, você é um estudante, eles não esperam a perfeição de vocês, mas eles esperam realmente que você se empenhe, que você estude, que você saiba responder a maioria das perguntas. A minha dica para vocês é: estudem, escolham o tema do TCC de vocês com antecedência, não com tanta antecedência que não precisa ser, né, desenfreada assim, essa pressa, mas com uma antecedência para você ter a liberdade de escolher entre revisão bibliográfica, entre relato de caso, entre experimento, para você poder ter essa liberdade que eu não tive, porque eu não ia ter muito tempo, então só me restou realmente o relato de caso, mas foi ótimo. Eu achei fácil fazer, eu fiz meu TCC em 3 semanas, então foi bem tranquilo pra mim. Vai ser tranquilo pra você, não fique com medo do TCC. Gente, fiquem calma, eu tinha tanto medo do TCC e quando eu fui fazer foi tão fácil. Eu achei bem fácil, assim, parece... Nossa, essa menina tá se achando que foi fácil fazer o TCC, mas não é. Porque realmente o relato de caso pra mim foi muito fácil porque eu assisti o caso inteiro.
né? Então realmente só tive que fazer a pesquisa ali sobre odonto, sobre a doença em si, sobre a bibliografia em volta da doença também, mas no geral eu achei bem simples. Eu tava esperando uma coisa mais difícil, talvez por isso que eu achei mais simples. É isso, me sigam lá nas redes sociais pra gente poder ter um contato mais de pertinho. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo qual o tema que você tá pensando pro seu TCC, se você já tem medo do TCC, se você ficou mais tranquilo com o TCC depois desse vídeo, que eu quero saber também, tá bom? Beijo, amores, até o próximo vídeo.